Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. E hoje nós estamos aqui com o Luíde Rocha. Luíde, muito obrigada pela sua participação. Prazer é todo meu, Natália. Está aqui conosco também Ionara Rocha. Ionara, obrigada pela presença. Obrigada a você, sempre muito e bom. E Daniel Moretti. Daniel, muito obrigada por estar aqui. Prazer é meu. E pelas pessoas, acho que vocês já sabem que hoje vamos falar de magnetismo. Hoje nós estamos no nosso episódio número 15 da série do magnetismo e nós vamos falar de magnetismo e o sistema imunológico. Para começar com esse tema, eu já passo a palavra a Ionara, que vai explanar pra gente aí um pouquinho sobre essa maravilha. Esse tema foi o tema que eu apresentei no último M agora em Recife, e eu tenho recebido WhatsApp de pessoas que estão me pedindo a palestra, né? E aí, por causa disso, do interesse do público em relação a esse assunto, eu resolvi então que a gente poderia fazer um podcast para esclarecer um pouco mais, e até bom porque aí a gente pode bater um papo sobre essa é a parte legal do nosso programa, né, Ionara? O pessoal vai te fazendo perguntas e aí a gente consegue encaixar nos nossos temas. Exatamente. Então, tudo começou, na verdade, em Pelotas, né? Há um ano atrás, há mais de um ano atrás, a gente recebeu uma paciente com câncer, e a gente fez uma reunião na época, e onde a gente dividiu os pacientes e cada um supostamente iria estudar a doença daquele paciente. E caiu para mim para fazer o câncer. Então eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o câncer e descobri o envolvimento do câncer com o sistema imunológico. Daí então eu descobri que a ciência já trabalha assim, e descobri que existe a mutação de células no nosso organismo, que é uma das causas do câncer, né? É um processo natural, e quando você tem um sistema imunológico, vamos dizer assim, forte, né? Entre aspas, ou harmônico, ou que esteja funcionando, o sistema imunológico vai lá e destrói essa mutação, né? E o problema do câncer é que o sistema imunológico não consegue ver o câncer. Então, por isso ele não consegue destruir o câncer. Então entrou a ideia, isso aí eu estou falando de ciência, não estou falando de magnetismo, estou falando das pesquisas que eu fiz. Entra então o conceito de que se pode estimular o sistema imunológico para que ele consiga ver o câncer. Ele não consegue ver. Detectar o câncer. Ele não consegue detectar o câncer. Existem várias explicações para isso, uma falta de uma proteína, mas a conclusão é que ele não consegue ver. Então, quando a gente pega uma informação da ciência dentro do magnetismo, a gente pode então buscar meios de tratar, usar essa informação e usá-la no magnetismo. Aliás, isso é muito comum para mim e para a gente aqui no Broad Spirit Society, porque se você descobre, por exemplo, como que a acupuntura ou a ciência chinesa trata determinada doença, você não necessariamente tem que fazer a acupuntura. Você pode usar os conceitos da medicina chinesa e aplicar no magnetismo. Então, nós usamos esse conceito da medicina para começar a tratar. Então, a ideia surgiu. Como é que nós podemos estimular o sistema imunológico através do magnetismo? E como é que a gente pode fazer com que o sistema imunológico detectasse o câncer? A informação que nós demos para o nosso grupo foi só essa, porque como ninguém ainda tinha feito isso,
Então a gente deixou em aberto para as pessoas tentarem, para os magnetizadores tentarem encontrar uma forma para fazer isso. Isso tudo, nós sabíamos também que o sistema imunológico, as células em si do sistema imunológico estavam 80% localizadas no intestino. Então, nesse momento foi usada várias técnicas, né, para tentar fazer essa estimulação, colocando a mão no intestino, botando a mão onde a pessoa tinha o câncer, tentando fazer um ver o outro. E foi um tratamento de bastante sucesso para a gente. Claro que a paciente também tratou com a ciência, mas por ser um câncer raro, né, a gente consegue perceber que o magnetismo realmente ajudou muito no processo da cura. Então, para deixar claro, essa pesquisa foi feita aqui no Broward Spirit Society, certo, Onara? Com a equipe de magnetizadores daqui. Isso, e a gente tratou assim. Isso foi o assunto que eu mais ou menos levei em Pelotas, tá? E daí, a partir daí, surgiu a seguinte pergunta. Então nós já sabemos agora a importância do sistema imunológico relacionado ao câncer. E agora como é que a gente faz, qual seria o chakra que dá o suporte ao sistema imunológico? Ou seja, qual é o chakra que tem o maior controle do sistema imunológico? A gente não sabia, não tinha essa informação. Eu até procurei essa informação online, tudo, na medicina chinesa, e tudo que eu pude tentar encontrar, mas não encontrei absolutamente nada, nem para dar um horizonte para a gente. Então a gente começou então a fazer o tato magnético e tentar sentir através do tato qual seria esse chakra que teria o maior envolvimento com o sistema imunológico. E aí foi que a gente começou então a investigar esse assunto. Isso aí foi entre Pelotas e Recife. Foi mais ou menos assim um ano onde nós estávamos pesquisando agora não só o câncer, mas em si todas as doenças relacionadas, os pacientes que a gente tinha com doenças relacionadas ao sistema imunológico em si. Doenças autoimunes, então? Também, as doenças autoimunes. Mas o câncer é considerado autoimune? O câncer é considerado, tem um conceito hoje em dia, não de autoimune no sentido de que o corpo está atacando, mas porque o sistema imunológico funciona da seguinte forma. Ele tem um freio e ele tem um acelerador. No caso do câncer, por exemplo, ele é considerado como se ele estivesse no estado de freio. Ele não está muito ativado, não está conseguindo ver as células doentes. Cancerígenas, né? Ele está como se a pessoa estivesse com o pé no freio, literalmente. E no acelerador é quando a pessoa tem a doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico fica doido. E aí ele começa a atacar o próprio organismo. Aí nós temos, por exemplo, o caso do vitiligo, lúpus, artrite, artroide. Qual? Hashimoto, tireoide de Hashimoto, né? Existem várias doenças que são consideradas autoimunes pela ciência, inclusive a diabetes. Então, a gente começou a observar e tentar fazer o tato magnético nessas pessoas que estivessem com problema no sistema imunológico. Tanto nos nossos pacientes de câncer, mas como também os pacientes que tinham autoimune. A gente tem também alguns pacientes com artrite, artrose, a gente tem alguns desses que facilitou o processo também para poder identificar isso.
Então, o sistema imunológico é extremamente importante na saúde de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Tá? E o sistema imunológico, o que ele faz? Ele causa uma inflamação. Aí nos casos de tudo que é itch, sinusite, artrite, tudo quanto são inflamações que acontecem no corpo com frequência, são causados pelo sistema imunológico. Por quê? Porque se você quebra uma perna, por exemplo, a primeira coisa que vai acontecer é você vai inflamar. O sistema imunológico vai causar uma inflamação. Causando essa inflamação, o sistema imunológico está se preparando para ir lá e curar aquela lesão. O sistema imunológico, ele é praticamente como se fosse uma polícia, um exército para o seu bem-estar. Então, quando você quebra qualquer coisa, ele causa uma inflamação e aí, a partir dessa inflamação, ele vai e ataca, ele vai e atua. Nas inflamações, nos problemas de artrite, por exemplo, ele causa inflamação sem uma causa primária, sem a necessidade. Então, ele causa inflamações aonde? Nas juntas. Ele começa a atacar a junta achando que tem alguma coisa na junta. E ele causa inflamações. E a ciência não tem ideia do que pode causar o sistema imunológico para praticamente dar essa pirada, né? Ele tá em desarmonia, ele tá meio louco. Então ele fica, por exemplo, no caso da artrite, ele causa inflamação, no caso do lúpus ele começa a atacar os próprios órgãos da pessoa, achando que ali tem algo errado, quando na verdade não tem. Então isso aí se você tiver uma mente de pesquisa, isso aí faz com que você comece a fazer muitas perguntas, né? O que será que está gerando isso? Se nós... A aceleração do sistema imunológico. Exatamente. E também o freio, né? Mas no caso no caso do freio, nós já estamos vendo a ciência tratar a imunoterapia até com sucesso em caso de câncer, ou seja, já se tem uma ideia de como você pode ativar o sistema imunológico. No caso do autoimune, é zero. Ninguém tem ideia, ainda a ciência de como fazer com que o sistema imunológico pare de atacar o próprio corpo. No caso, você está falando um acelerador... No exemplo que ela deu de o sistema estar acelerado. Isso. Existem tratamentos, mas não se existe a cura. Então Existem esse é o tratamentos, ponto. por exemplo, ele causa uma inflamação no seu corpo, você vai lá e toma uma injeção de... Você trata o efeito, mas você não consegue tratar a causa a partir do momento que você não sabe de onde vem a causa, qual é a causa daquele... E o lúpus, ele realmente, em certas pessoas, existem alguns tipos de lúpus, mas tem um que é fatal. Ou seja, o sistema imunológico vai indo até o ponto dele... acabar com todos os órgãos e a pessoa desencarnar. Então, quer dizer... existe um problema para a ciência descobrir aí, mas não é só para a ciência descobrir, né? É para todos nós, quem trabalha com a área de saúde ou com a área de cura, tem que todo mundo começar a pensar nesses assuntos, nesses aspectos. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente quis trazer a lógica de que algo acontece primeiro na área energética da pessoa, tá? E esse desequilíbrio energético é que gera o sistema imunológico dar essa pirada, entendeu? Então, como toda a doença a gente sabe que tem um princípio energético, é óbvio que esse desequilíbrio do sistema imunológico também deve acontecer nas áreas energéticas primeiro. Né? Então, se a gente conseguir trabalhar essa área energética, esse desequilíbrio energético,
consequentemente a gente vai conseguir recuperar o sistema imunológico. Então essa foi a nossa lógica. E dentro dessas pesquisas que vocês realizaram aqui no Broward, Ionara, você pode citar algum de todas essas doenças que você citou, que a gente sabe que vocês, a pesquisa é muito séria, mas qual foi o caso que você mais chamou atenção, que você mais focou e levou então para o Congresso de Magnetizadores? Você focou em um caso? Esse ano eu não foquei em nenhum caso, porque esse ano a gente quis trabalhar realmente em descobrir esse chakra. A gente fez mais essa pesquisa em relação. E quando nós descobrimos bem no final. Foi assim, acho que nem meses, né, Daniel? Antes do encontro, né? Que a gente começou a falar sobre isso. Acho que uns 3, 4 meses. Então a gente começou a fazer essa pesquisa para a gente ter mais certeza do que a gente fazia, né? Então era assim, era mais gente pesquisando, era mais gente tentando encontrar. Então a gente focou nisso. Os resultados que a gente teve, aliás, até muito positivo, por incrível que pareça, tem mais relação com o freio do sistema imunológico, que a ciência também já consegue dar uma tratada nisso. Mas por mais que a gente tenha descoberto as questões do chakra, do envolvimento do chakra com o sistema imunológico, a gente ainda está desenvolvendo uma técnica para tratar esse chakra. A gente sabe que existe alguma coisa errada, mas a gente ainda está pesquisando e está tentando descobrir o que poderia ser que esteja causando errado, o enfraquecimento desse chakra. Esse chakra já pode ser divulgado ou por ainda estar em fase de pesquisa, vocês preferem não? Sim, Natália, a gente vai passar essa informação do chakra, a gente já tem uma noção. Então, Ionara, mas antes de falar do chakra, eu queria saber como que no tato, você falou que você usou o tato para chegar até esse chakra. Você tem a informação dos seus magnetizadores, do que eles sentiram para quando vocês chegaram nessa informação? Sim, porque os magnetizadores, depois que eles terminam cada passo, eles preenchem uma ficha dizendo as sensações que eles tiveram. Então, ali é colocado qual o chakra que ele sentiu e, além disso, todas as outras sensações são narradas. Sim. Quando termina o tratamento, a gente lê o que o paciente sentiu durante o passe, durante a semana, e o que o magnetizador sentiu. Sim. Então, Ionara, quando os magnetizadores sentiam o chakra específico, claro que cada um sentia de uma maneira diferente, porque cada magnetizador vai sentir uma coisa específica com ele. Um vento, um puxão, uma repulsão, um calor. E você voltou às fichas e notou que todos eles estavam falando do mesmo chakra? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu estava aplicando um passe em uma pessoa e quando eu fui fazer o tato, me chamou a atenção as questões do chakra laríngeo e aí logo depois eu tive, é como se eu soubesse alguma coisa e dissesse, eu lembro até hoje que eu narrei, o que eu anotei na ficha do magnetizador foi assim, pela primeira vez eu senti que o sistema imunológico, o chakra laríngeo, pudesse ter um grande envolvimento com o sistema imunológico. E aí o que eu fiz? Eu marquei lá o chakra laríngeo, como eu tenho a ficha de vários magnetizadores e todo mundo anotado,
Esse dia eu saí da cabine e comecei a olhar um monte, sem falar nada com o meu grupo ainda. E eu comecei a olhar e eu vi que tinha vários magnetizadores marcando o chakra laríngeo. Então, Nesse na verdade, mesmo paciente. em todos os pacientes que tivessem Com algum problema imunológico. Ok. E aí a gente começou as pesquisas. Aí na hora que eu vi aquilo, eu falei para o grupo, né, para que eles prestassem atenção. E aí eles começaram a dar mais detalhe nas fichas quando eles sentiam o chakra laríngeo, né? Tinha gente que sentia o chakra laríngeo, teve uma magnetizadora que relatou as questões do chakra laríngeo com as suprarrenais, teve gente que relatou o chakra laríngeo em relação ao baço, teve gente que relatou o chakra laríngeo em relação ao timo e várias outras coisas. Então, assim, começaram a perceber realmente o envolvimento do laríngeo. Então, daí eu achei que a gente deveria divulgar essa informação para que outras pessoas também pudessem, outros grupos no Brasil ou no mundo, começassem a investigar essas questões do laríngeo. Sim. Então, as técnicas específicas ainda estão em meio de desenvolvimento, claro. E você pode falar aqui pra gente se você tem já alguma ideia de como vocês vão tratar esse chakra? Eu sei que tem pouco tempo que vocês, né, descobriram essa informação, mas já tem algum início, algum princípio de alguma coisa relacionada com o tratamento? Bom, vamos voltar lá um pouquinho para a gente discutir essa ideia um pouquinho melhor. Quando a gente descobriu as questões do laríngeo, eu não sabia direito explicar o porquê. Quando nós sentimos o tato, porque obviamente a gente esperava encontrar alguma coisa relacionada ao cardíaco. Por quê? Porque o timo, que tem um grande envolvimento, a glândula timo, que tem um grande envolvimento com o sistema imunológico, estava no cardíaco. Então, a gente realmente se surpreendeu com o laríngeo. Só que quando eu estive agora no encontro, em Recife, eu falei que talvez poderia ser o envolvimento das amígdalas, porque as amígdalas também têm um papel no sistema imunológico. Inclusive, antigamente recomendava-se muito que tirasse as amígdalas das crianças. Hoje em dia só se tira se realmente precisar, porque as amígdalas têm um papel de defesa no corpo e um papel no sistema imunológico. Desculpa a minha leiguice, eu acho que o magnetismo eu não faço parte, mas para mim entender um pouco melhor, eu acho que uma pessoa como eu também vai entender melhor, qual faz parte do laríngeo? Quais os órgãos que faz parte do laríngeo? O que o laríngeo tem em volta dele? O laríngeo é na garganta, você tem a glândula tiroide dentro dela, você tem as amígdalas, toda a parte que está relacionada à garganta está relacionada ao laríngeo, né? Então, o laríngeo ele está localizado bem na sua garganta, né? Então, como eu não consegui achar nada relacionado, a primeira coisa que eu pensei foi talvez a glândula tiroide tivesse algum envolvimento com o sistema imunológico. Não achei muita informação em relação a isso. Mas achei as amígdalas, como eu te disse, né? E também tem outras duas coisas aqui do sistema linfático na garganta que também poderia estar envolvido. Mas eu fui muito honesta. No encontro eu disse, olha, eu não sei o porquê que é o laríngeo. Mas quando terminou a minha palestra, eu fui surpreendida com uma médica, que ela era embriologista.
E quando terminou a minha palestra, ela falou assim, olha, eu precisaria conversar com vocês, eu precisaria de uns 10 minutos seus. E eu disse assim, claro, claro. Então, terminei de conversar com o pessoal ali, ela sentou comigo, pegou um bloco, um pedaço de papel, e ela começou a desenhar para mim como se desenvolve o embrião. Então ela começou 1 célula, 2 células, 4 células, aí vai formando isso e tudo. E ela foi desenhando aquilo para mim, dentro da linguagem médica, e resumindo o que ela me disse, que para mim foi uma informação muito preciosa, ela disse que todo o sistema imunológico é formado na garganta. Uau! E Uau, eu muito fiquei interessante. assim, muito feliz, porque ela disse, tem aqui do lado, inclusive aqui na garganta, onde é formado, inclusive até a glândula timo é formado, depois ela desce para baixo, o baço é formado ali depois que ele desce para baixo. Então, ela falou toda a origem do sistema imunológico começa na garganta do embrião, na formação da garganta do embrião. Então, isso para mim, e principalmente para nossa equipe aqui, foi uma alegria muito grande, porque além de ser uma confirmação de que o tato realmente funciona, de que a gente deve confiar no tato, investir no tato. Porque o magnetizador sem um bom tato complica. Exatamente, complica mesmo. Exato. E só pode descobrir essas informações através do tato. E o tato não necessariamente, esse é o problema do tato, ele foge uma certa lógica, entendeu? Por exemplo, a lógica do timo, no caso da depressão, você acha a pessoa, ela está sem energia, eu vou dar energia. Quer dizer, ele sempre foge um pouco da lógica. Então você tem que estar com a cabeça muito aberta para poder entender o seu tato e ao mesmo tempo não influenciar com as suas ideias pré-concebidas. Uma coisa é você já ir com uma ideia preconcebida, né? Assim que fala? Em relação a alguma coisa, e outra coisa é você estar completamente livre e realmente apenas com a curiosidade de querer saber o que está de errado. Então as técnicas vão ficar para o próximo episódio, né? Que nós vamos fazer a série 2 desse. Vamos continuar, é muito assunto, a gente Nossa, se interessante, reúne. eu fiquei realmente... Agora sim, com essa confirmação da ciência, mais uma vez, tá aí, para quem ainda não acredita no magnetismo, mais uma prova que é trazida aí por uma médica que confirma mais uma vez os estudos e as pesquisas do magnetismo. Bem, vamos encerrar esse programa, mas não percam o próximo episódio, que nós vamos dar continuidade a esse assunto. Eu agradeço a presença de todos vocês, Ionara, Luigi, Daniel, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Prazer é todo nosso. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Até a próxima.